Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E dentre nossas playlists, quem acompanha sabe que nós estudamos esta importantíssima obra de autoria de um dos maiores pensadores do século XX, Rabino Abraham Joshua Heschel, Zeh Tzadik Kadosh Livraha. E nós estamos estudando sua principal obra. Na verdade, livros menores são mais populares dele, Deus em Busca do Homem, o Shabat, livros muito simpáticos, muito interessantes. Mas este livro é o seu texto principal, podemos assim dizer, porque é nesse livro aqui que ele expressa o seu entendimento a respeito da tradição judaica, digamos assim, com toda a sua maestria. E nós estávamos no capítulo Teachings Concerning the Shekhinah, ensinamentos em relação à Shekhinah, sobre a Shekhinah. E nós estávamos para falar a respeito da crítica do pensamento akiviano que vimos na aula passada, que é um pensamento que se tornou extremamente popular, mas só a partir do século XIII, com o desenvolvimento do misticismo, que é a ideia bastante absurda, sejamos francos, de que o conceito do divino deve ser entendido em termos humanos, a tal ponto de que nós temos que entender o culto como algo que você faz para agradar, atender ou até mesmo ajudar a divindade, uma coisa. Enfim, é toda uma questão ali que funciona dentro da imaginação akiviana. E nós sabemos as motivações do Akiva, falamos a respeito da sua realidade histórica, do seu momento histórico. E era um momento muito delicado, era uma situação em que ele via que aquilo era absolutamente necessário. Não é o ponto aqui discutir as decisões que ele tomou para a sua época. Lhe pareceu adequado daquele modo, então foi como foi passado. Porém, o tempo passou, as circunstâncias mudaram e hoje nós enfrentamos outros problemas, que não são os problemas que o Akiva enfrentava, e boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje surgiram a partir daquilo que ele falava, dentro do conteúdo da nossa religião e tradição. Então nós veremos agora a contrapartida da escola ismaeliana de alguns dos pensamentos akivianos. Antes de começarmos, eu sempre lembro que o Beit Midrash existe graças a nossos Havrutot, nossos colegas de estudo que colaboram para que o Beit Midrash exista. Sidikule mitzvah todarabá a cada um que mantém o Beit Midrash em existência. E quem deseja participar ativamente do Beit Midrash, quem deseja cumprir essa mitzvah, tanto de estudar quanto de manter o Beit Midrash, pode fazê-lo por esses meios que estão aqui no vídeo. É livre, é espontâneo e só desse jeito que uma mitzvah é de fato uma mitzvah. E se você ainda não for inscrito no nosso canal e se interessa por estudo da tradição judaica clássica com um olhar racionalista, então você é convidado a se inscrever e, por gentileza, deixe o seu like no vídeo, porque isso ajuda a promoção do nosso trabalho por aqui. Percebe? Muito bem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no nosso texto de hoje. Então aí está. Essa é a nossa página 115 da obra, 114 para 115. Does God really need support? Deus realmente precisa de ajuda? Uma pergunta retórica, que reflete o que era pensado na época do Rabino Akiva. Então, Heschel nos diz assim: este modo de pensamento akiviano, foi vigorosamente oposto por alguns sábios. Então, ele não coloca palavras à toa nessa obra. Essa não é uma obra tão grandiosa à toa também. Cada e toda palavra foi cuidadosamente selecionada, e o nosso tradutor, porque o Heschel escreveu isso aqui em hebraico, o nosso tradutor, o Rabino Gordon Zucker, foi muito, muito dedicado e atento para nos transmitir cada e toda expressão do grandioso Heschel.
Aqui ele coloca uma nota de rodapé dizendo assim, especialmente aqueles da escola do Rabino Ishmael. E a ênfase, é clara, é na palavra especialmente. O que nós sabemos até essa altura é que justamente que o antagonismo era entre a escola do Rabino Ishmael, racionalista, podemos assim dizer, e a escola Kiviana, que seria uma escola proto-mística, né, ou mistificadora. Mas, quando ele coloca especialmente, ele está dizendo que não só. Às vezes alguns aquivianos, né, que gostavam muito do estilo, ou gostavam muito da retórica do Rabino Akiva, que de fato é encantadora, olhavam para o Rabino Akiva e falavam, não, mas agora foi um pouquinho demais, né? Então esse era um ponto em que até apoiadores do Rabino Akiva falavam, peraí, como é que é? Né? O divino precisa de ajuda? O senhor está falando simbolicamente, mestre? E ele não falava simbolicamente coisíssima nenhuma. Ele estava falando literalmente. Então era uma coisa que meio que assustava até mesmo quem era do grupo dele. Né? E é claro que o misticismo escrito em textos hebraicos, nesse período, não estava ainda elaborado. Né? Esse negócio de que tinha uma tradição secreta, isso é um grande papo furado para disfarçar um outro problema. O problema de que judeus que eram desta inclinação ideológica, dessa inclinação mais mistificada, escondido, porque isso era proibido pelos sábios, escondido iam se consultar em obras de idólatras. Principalmente pelas evidências dadas no Zohar, obras da gnose. Tem muita coisa naquele livro que é uma mera cópia, assim, que não procurou nem disfarçar, talvez confiando no fato de que os gentios não falam nem hebraico nem aramaico, eles não vão saber o que a gente está falando aqui. Sempre se contou com esse tipo de subterfúgio, o que é um subterfúgio bastante tolo, né? Grandes pesquisadores de outros grupos culturais no mundo e religiões são muito bem versados em hebraico e aramaico. Mas os mistificadores, na sua ignorância típica, acharam que não. E eles, portanto, não fizeram muito esforço em disfarçar as fontes gnósticas, exceto, é claro, que eles cometeram um erro que os sábios sempre aconselham não se cometer. Né? Toda vez que você menciona o ensino de algum mestre, você deve mencionar a fonte. Isso consta na Mishnah como um princípio fundamental extremamente importante. Os místicos roubaram ensinamentos da gnose cristã e não revelaram as fontes, fingindo que era deles o ensinamento. Então essa desonestidade não é só praticada em relação à nossa tradição, mentindo que o livro era uma tradição secreta, quando na verdade não é bem assim que funciona. O que era secreto eram os conhecimentos mágicos. E havia um motivo desse conhecimento ser especialmente secreto na comunidade judaica. O motivo é que eles eram proibidos, porque esse tipo de ideia era uma ideia considerada idólatra. E, portanto, é óbvio que você não deve promulgar isso, não porque o conhecimento seja especial, mas sim porque o conhecimento era culturalmente rejeitado. Era uma coisa de cultura egípcia, né? Que a fonte da gnose bebe muito em simbolismo egípcio, e também, é claro, o misticismo grego e o próprio misticismo romano. Sendo que essas culturas, sim, eram muito dedicadas à magia, a ritos e códigos secretos. Os gregos tinham essa coisa das letras significarem códigos secretos e tudo isso. Então o misticismo bebe dessas fontes, rouba dessas pessoas a narrativa e diz que era judaica a narrativa. Então é importante que você reconheça isso, porque a falta de ética é uma coisa que nasceu junto com o movimento. E há quem diga que mas naquela época eles não tinham exatamente esses critérios, mas como eu mencionei, na própria Mishnah, portanto, se era ou não um valor para a gnose, eu não posso dizer agora, mas é um valor para a tradição judaica. Quando você menciona o ensino de alguma pessoa, você deve mencionar a fonte. É por essa razão que no Talmud nós temos textos que podem soar estranho para quem não é familiarizado com a cultura. Um texto que diz, olha, o Rav falou em nome do Rabino Yosef, que disse em nome do Rabino Yohanan, que falou em nome de Ravina, que falou em nome do Reish Lakish. E você fala, mas por que tudo isso? Tudo isso é para dizer que você tem que revelar as fontes de quem você aprendeu.
E o misticismo não fez isso, né? Então ele mentiu dizendo que tinha inventado uma coisa que na verdade existia séculos antes deles. E eram de fontes não judaicas, né? Porque se alguma pessoa acha interessante o misticismo por qualquer razão, o mérito são dos pesquisadores místicos cristãos. Eles é que desenvolveram todo aquele pensamento, todo aquele simbolismo. O mérito é deles, né? Inclusive, se você gosta disso, então tem que buscar nas fontes, né, dessas pessoas, porque eles são os entendidos do assunto. O que aconteceu dentro da cultura judaica foi uma apropriação indevida, né? E essa apropriação indevida, quer dizer, até acabou favorecendo a própria mistificação, porque depois, num determinado período, o cristianismo selecionou qual era o tipo de misticismo que eles iam aprovar e começaram a assassinar quem era do misticismo contrário, causando a perseguição da gnose, dos seus membros e de suas seitas e tal. Enfim. Então, assim, este modo de pensamento foi vigorosamente oposto por alguns sábios. Como que poderia entrar na cabeça de uma pessoa que a divindade precisasse de assistência, de ajuda de seres humanos? Né? Quer dizer, esse tipo de ideologia é uma ideologia estranha à tradição como um todo, Né? Então, assim, a gente não precisa nem fazer muito esforço a respeito disso, e o próprio Heschel reconhece, né? Como é que poderia entrar na cabeça de uma pessoa disso? Bom, só se a pessoa absorvesse crença de fora, que era o caso, né? A consideração revelará quantos sábios lutaram com esse problema, né? Ou seja, isso não foi um assunto leviano para os sábios, uma discussãozinha isolada. Não. Isso era um problema mesmo. Era um problema. Nós temos aqui membros aqui da nossa comunidade, porque veja, os rabinos tinham o problema da democracia, né, por assim dizer. Em que sentido? No sentido de que, em primeiro lugar, eles davam vozes a todos os mestres. Entende? Esse é o problema da democracia, esse é o paradoxo da democracia. Você dá liberdade para as pessoas falarem, o que significa dizer que o imbecil também vai falar uma hora. E aí, quando ele abrir a boca, vai ser um problema para todo mundo. Entende? Porque por um lado é bacana todo mundo ter voz e tal. Por outro lado, como é que você vai legislar e vai reger, né, a qualidade dessa informação? Então os rabinos, por um lado, olha, todo mundo fala, todo mundo se apresenta, e aí vinha gente apaixonada e tudo isso. Maravilhoso, até aí tudo bem. O Rabino Akiva era um ser humano incrível e ele estudava muito, era apaixonado pelo estudo, muito legal, né? Ele tem ensinamentos muito interessantes, homilias muito criativas, tá ótimo. Só que aí, como fazer quando a pessoa tem essa fama toda, né? E aí ele começa a falar bobagem? Um paradoxo semelhante a este da nossa realidade moderna, você nota quando prêmio Nobel de alguma área da ciência começam a falar de assuntos que não são da área deles e dizer coisas absurdas e pseudocientíficas. Sabe, o cara ser prêmio Nobel em química. E aí usam essa carteirada porque ele falou que acredita em alienígenas. E aí você fala assim, mas e daí? Né? Como e daí? Ele é o prêmio Nobel, entende? Aí você fala, não, cara, mas não é porque ele é o prêmio Nobel que quer dizer que ele é o doutor ou o senhor de todo tipo de informação. Né? Ele é prêmio Nobel, que significando que ele fez um trabalho específico e deu bom resultado naquela área e naquele trabalho específico que ele fez. E o conhecimento dele, a autoridade dele, se limita àquilo lá. Entende? Em qualquer das outras vastas áreas do conhecimento científico ou de qualquer outra área, ele não tem autoridade nenhuma. Seria como ele achar que porque ele é prêmio Nobel, ele vai explicar, sei lá, algum segredo de alguma religião. Não vai não, querido. Não vai, porque essa não é sua área. Você não estuda isso, não se meta a falar de coisas que não são da sua área. Então, é uma coisa muito parecida com isso. Rabino Akiva estudou o quê? Estudou tradições dos sábios, estudou Mishnah, estudou coisas muito interessantes, escrituras, e pelo que ele demonstra, ele atingiu o nível dos demais sábios, memorizou muita coisa da Bíblia hebraica, fantástico, um rabino muito competente. Mas isso não quer dizer que quando ele fazia determinadas afirmações que eram fora da alçada, não só do judaísmo, mas do conhecimento do ser humano, né? Mas ele era o grande Rabino Akiva, ele devia ter razão. Não, ele não devia ter razão. Ele está falando de uma coisa que tanto ele não sabia, como ninguém sabe isso daí que ele está falando. Né? Então, assim, nós temos que saber fazer esse tipo de diferença. E isso é um problema. Né? É um problema positivo, não é um problema negativo. Esse problema sempre vai existir. Nós é que temos que, digamos assim, afinar, melhorar nossas ferramentas intelectivas para que saibamos sempre fazer essa diferença. Como nós lembramos em outras ocasiões por aqui, fazer a diferença entre o que uma pessoa acha
e o que uma pessoa sabe. Muito bem. Então, o Heschel prossegue. Parece que, apesar desta polêmica, né, estar associada com os murmúrios do pensamento religioso em várias gerações, porque esse eco desse conflito existe até hoje, né? A figura de autoridade, o grande fulano de tal, abre a boca e fala uma grande bobagem. E aí o pessoal acha que tem que levar a sério a grande bobagem porque foi o grande fulano de tal que disse. É um problema moderno, né? Você tem figuras religiosas em Israel e fora de lá que retém para si mesmos grande suposta autoridade. Claro que essa autoridade é fictícia, né? Enfim, é dentro da seita, é como a autoridade de um líder de uma seita qualquer ali dentro daquela seita dele, né? É ficção, aquilo ali, é só naquele grupelho que ele tem. Porém, dependendo dos contatos que ele tem, por exemplo, com o governo, né? Essa autoridade pode, digamos assim, vazar e afetar a população. E é péssimo para todo mundo quando isso acontece. Vede agora essa impostura de movimentos evangélicos metido no governo, ou quando antigamente era um governo católico também, né? Então, assim, a barbárie, a loucura e a insanidade dominavam, infelizmente, custavam a vida de pessoas. Sempre foi horrível esse tipo de coisa. E a atual influência e presença de ortodoxos na política do atual Estado de Israel mostra também isso, quão detestável e péssimo é esse tipo de problema. Então não é um problema, né? O Heschel está colocando daquela época. Esse problema, infelizmente, existe até hoje. E cada modo de pensamento, ele continua, que emergiu, ele deu à luz a uma espécie de característica ou marca, né? De uma destas duas oposições, né? Então, hoje em dia, nós podemos, seguramente, o Heschel fala isso diversas vezes aqui na obra e fala agora, né? Nós podemos separar de uma maneira bastante simples, mas precisa, os pensamentos da maior parte dos judeus existentes hoje entre místicos e racionalistas, né? Tem gente... É claro que uma pessoa, muitas vezes, não será só uma coisa ou outra, né? Existem mistificadores que pendem para uma pseudo-racionalidade e também tem racionalizantes que, na verdade, ocultam uma espécie de misticismo barato ali atrás. Tá entendendo? Você tem que avaliar o argumento de cada um. Basicamente, eu separo da seguinte maneira. Se essa pessoa em questão admite o sobrenatural, então ele é místico. Entendeu? E se ele admite a realidade como barômetro da verdade, portanto negando o sobrenatural, então ele é racionalista. Então eu vejo esta como uma forma segura de separarmos as duas coisas. Como ele falou, todas as vozes que existem hoje, quaisquer que sejam os líderes de quaisquer que sejam as seitas, ou quem quer que seja, ele vai estar mais ou menos ecoando, podemos assim colocar, numa dessas duas escolas de pensamento. Ou ele vai ser um racionalista ou ele vai ser um mistificador. Portanto, ou ele defende o sobrenatural, em alguma medida, ou ele é ou ele é um realista, né? Que nós podemos trocar, se assim desejarmos, a palavra racionalista pela palavra realista, sem dano quaisquer que sejam. Mas é que a palavra racionalista é mais tradicional, né? Por causa de Maimônides e do movimento criado por ele. Mas um racionalista é essencialmente um realista, né? Uma pessoa que tem, na realidade, o seu barômetro para a verdade. Então, o Heschel continua. Nós vamos nos concentrar no período talmúdico, né? Porque se nós fôssemos analisar a pré-Idade Média, ou todo o período da Idade Média, ou o período moderno, e o período pós-moderno, em cada um dos pensadores, a gente nunca mais ia parar de fazer esse negócio, né? Uma vida não basta para isso. Então vamos focar na fonte, na essência da cristalização em texto da nossa tradição e, portanto, período talmúdico, né? Então, ele, agora então se referenciando ao período talmúdico, ele diz: dois pontos de vista se cristalizaram, né, a partir de lá. Um mantinha, e aí ele cita Iov 35. Se você pecar, ou se você errar, como eu prefiro traduzir, que essa é a essência da tradução da palavra het, né? Errar o alvo, né? Então, se você errar, o que você fez a ele? E mais um pouquinho na frente, se você for justo, o que você dá a ele? Então isso é Iov 35, versos 6 e 7.
Note que esse texto é brilhante. Ele mostra muito desse antigo pensamento dos israelitas. Muito diferente do que é propagado por religiões hoje e pela nossa religião na sua versão fanática e tresloucada. O pecado não era visto pelos antigos israelitas como uma força do mal que se liga à sua alma e macula sua morada eterna, enfim, toda essa bobagem infantil que é propagada hoje em dia, né? Então o Iov, com todas as letras, falou: olha, se você pecar, se você errar, você fez o mal para alguém, ou para você mesmo. Mas o que você fez pro divino? Nada. Não afetem absolutamente nada. Então os israelitas não viam a divindade como um ser afetável, mas como um ser acima de toda afetação. E, portanto, eles prosseguem, o raciocínio é simples, né? Se você for justo, o que você dá a ele? Ou seja, ser justo, ser uma pessoa honesta, não é uma coisa que você faria para uma divindade. Isso tem que refletir quem você é. E se não reflete, então não reflete. Não é o que você é. Fingir isso não ajuda. Então, ser uma pessoa justa, que significa ser uma pessoa que não negocia o caráter, uma pessoa honesta, mesmo que em prejuízo próprio, essa pessoa não faz isso para nenhum Deus. Ele faz isso porque isso é o que ela é. Percebeu? Então, o texto do Iov é muito claro como isto era um sistema de pensamento dos israelitas, que sobreviveu. Então, Heschel prossegue. Seres humanos precisam do divino, mas o divino não precisa do serviço dos seres humanos. Então, das muitas conclusões que se pode tirar desse verso, nós temos o conceito, falando do assunto que o Rabino Akiva estava falando, sobre serviço de rezas e tudo isso, de que seres humanos dependem do divino. Nós somos os animais frágeis da história, mas o divino, de maneira nenhuma, não é animal nenhum, e, portanto, não tem nenhuma necessidade de nada dessa parafernália religiosa. Então ele prossegue assim. Mas o ponto de vista oposto mantinha que o santo bendito seja precisa do nosso serviço, querendo dizer serviço religioso, e o justo aumenta o poder de Deus. Então, da onde vem essa ideia? Rabino Akiva. Então veja, ainda que eu pudesse interpretar essa visão do Rabino Akiva como uma maneira de incentivar uma pessoa a fazer o bem, a única coisa que eu de fato consigo, e tá aí a ortodoxia e o hasidismo para provar, é eu tornar esse ser humano pior. Porque quando eu digo para uma pessoa que o Deus tem poder por causa dele, isso é muito... Veja, tem ser humano que recebe apenas um cargo de chefia numa empresa de, sei lá, de faxina. E ele já se acha o rei César empossado. Tem ser humano que não entende, por exemplo, a divisão de poderes da democracia. E se ele for eleito num cargo de liderança do país, ele começa a agir como se ele fosse o rei do mundo. Entende? Numa coisa menor, nós queremos dizer. Uma coisa socialmente plausível. Seres humanos se acham no direito de destratar e de pensar-se melhor do que os outros. Você imagina então se você, porventura, doutrina um ser humano a fazê-lo crer que o Deus depende dele. Esse ser humano vai se tornar um ser horrível. Né? Um ser que os níveis de arrogância não cabem na estratosfera. E é exatamente isso que acontece nos sistemas autoritários da nossa religião. Seres humanos absolutamente esquizofrênicos, porque estão convencidos de que eles estão salvando o mundo. Cristãos não assassinavam pessoas na Idade Média com essa mesma ideia. De que não, nós temos que fazer isso porque nós estamos salvando o mundo dos demônios. Como se o universo girasse em torno do umbigo daquele Zé ali, ignorante, que foi convencido por um outro mais louco e irresponsável do que ele ainda, de que o universo depende dele de alguma maneira. Então imagina o perigo que é você convencer uma pessoa dessa ideologia, além do fato de que ela é obviamente falsa, que o argumento é obviamente falso, que para você trazer uma afirmação tão forte, sem apresentar nenhuma evidência disso, não é? Quer dizer, não adianta você inventar um texto, porque é claro,
Os fanáticos, o que eles querem trazer como evidência? Texto que eles mesmos inventaram sobre isso. Seria como, né, uma pessoa fingir que é milionária porque ele mesmo escreveu, né, em algum lugar: eu sou o grande milionário. Olha aqui, está escrito, é a prova. Mas foi o senhor mesmo que escreveu isso daí. Como é que isso é prova? É exatamente assim que funciona quando esses grupos fanáticos da nossa religião apresentam livros que foram eles mesmos que compuseram para dizer que, olha, a nossa ideia tá certa porque tá no nosso livro. Mas é claro, né? Você escreveu o livro. Então é muito curioso essa loucura para mostrar a esquizofrenia que isso gera, né? Esse total deslocamento da realidade, essa total vida numa realidade puramente imaginária e que não se comunica com o mundo compartilhado por todos nós. Então, o Heschel enfatizar isso é muito importante, porque ele aqui não está acusando o grupo místico de defender essa ideia. Ele está descrevendo que é assim que funciona. Veja, isso não é uma acusação, porque os místicos daquele período não negavam isso aqui. Eles não negavam que eles tinham a visão de um Deus que precisa de ajuda e de um Deus que precisa de coisas. Por mais ridículo que isso pareça a pensadores posteriores, era essa a doutrina. Então essa doutrina se tornou menos popular, porque ela é obviamente absurda, mas ela tem ainda os seus adeptos, né, de uma maneira ou de outra. Então ele prossegue no livro. Os dois pontos de vista seguiram seu curso nas gerações subsequentes. É dito de Noa. Noa caminhou com Elohim. Bereshit 6:9, né? Enquanto que é dito dos patriarcas, o Elohim perante o qual meus pais, Abraham e Yitzhak, caminharam, que é Bereshit 48:15. O Rabino Yohanan, se referindo a um proeminente amorá da terra de Israel do terceiro século, o Rabino Yohanan disse: o relacionamento do Elohim com os patriarcas pode ser assemelhado ao de um pastor cujas ovelhas caminham perante ele. Mas Rabino Shimon ben Lakish, chamado também de Resh Lakish, né? Apesar de, às vezes, o termo não ser abreviado adequadamente, foi um amorá também da terceira geração da terra de Israel e era aluno e colega do Rabino Yohanan em questão aqui, né? Então, por isso respondeu a ele. Mas o Rabino Shimon ben Lakish, ou Resh Lakish, diz para ele: ovelhas sempre precisam de um pastor, né? Então, qual que seria o novo significado que você estaria adicionando com a sua explicação para a declaração sobre os patriarcas? Uma analogia mais apta, portanto, eles tinham ciência de estarem fazendo uma analogia, né? Uma analogia mais apta seria a de um príncipe que viaja e cujo cortejo, cuja comitiva marcha perante ele, dando evidência do esplendor do príncipe. Assim, os patriarcas caminharam perante Elohim. Então, o Heschel agora complementa. Eles estão discordando exatamente do quê? O Rabino Yohanan era da opinião de que nós precisamos da kavod divina, portanto, do divino. Kavod divino é um eufemismo para aquilo que for interpretado ou percebido como manifestação do divino no mundo. Por isso que você tem aqueles textos que falam assim: a kavod do divino desceu sobre o tabernáculo. Esse é o eufemismo. O que o texto diz que aconteceu no tabernáculo? Desceu uma nuvem lá. Ou surgiu uma névoa lá. Isso é o que é concreto. E essa névoa ou essa nuvem, portanto, esse fenômeno da natureza, quer dizer o quê? A kavod do divino. Então a kavod do divino é sua manifestação na natureza. Mesma coisa, tinha uma coluna de fogo, né? Ou, se você preferir, um redemoinho de fogo. Como acontece em alguns países quando tem incêndios, como na Austrália, países muito quentes, e portanto no Oriente Médio, isso também é perfeitamente plausível. A coluna de fogo surgia e ali estava a kavod do divino. Mesma coisa, né? A honra do divino, a kavod do divino é sua manifestação na natureza. O fato de que quando você tem aquela experiência na natureza, você, digamos assim, plasma a sua concepção do divino. Entende? O divino que outrora, ou previamente a esta experiência direta, é um conceito, é uma ideia, é um pensamento que você tem. Na medida em que você contempla esse fenômeno natural, agora não. Percebeu? O divino se aproximou mais no seu entendimento
de algo concreto, né? E como a realidade é o barômetro da verdade, quanto mais concretude você associa ao divino, mais próximo você está disso. Então, por isso é uma kavod do divino. Só para que fique claro esse conceito, que é bastante mencionado em vários pontos da nossa literatura, mas pouco compreendido. E, é claro, essa é a visão racionalista da questão. Então, se a gente colocar... E qual é a visão mística? Bom, a visão mística é que kavod é geralmente interpretada por eles como glória. Glória no sentido de um imperador romano que foi numa campanha militar, matou todo mundo lá, conquistou a terra e voltou vitorioso. A sua glória, todo mundo bajulando ele, homenageando, dizendo, grandioso, você venceu. A ideia mística é que o divino é esta criatura, né, pedante, que depende da homenagem alheia. E a importância, olha, reze muito, ou então cante, faça musiquinha, bata palma, encene, chore, se descabele. Porque se você fizer isso, ele vai olhar e vai falar, ele está me homenageando, eu estou me sentindo afagado. Então essa ideia de você pensar o divino como com necessidades emocionais, né? E portanto você tem que dar glória para ele o tempo inteiro, porque se você não fizer isso, ele fica sentido e pode às vezes ter atitudes sociopatas em relação a você ou sua família. Então, essa visão do divino como um imperador petulante, um ser humano, né, em constante necessidade de homenagem, é tipicamente uma visão mística. Né? Então, você tem que dar glória para ele, senão ele não aguenta. Ele pode até ficar chateado com você e tentar te assassinar. Agora, na visão racionalista, é claro que essa ideia de atribuir emoções ao divino é completamente rejeitada. Então, não se trata do que acontece com o divino na questão da kavod, e sim do fato de que quando você tem uma percepção disso na natureza, você se sente próximo daquilo de alguma forma. Né? Então, eles diferiam nisso. O Rabino Yohanan era da opinião de que nós precisamos da kavod divino. Nós precisamos perceber o divino na realidade. Nós precisamos aumentar a nossa percepção disso. E essas experiências, portanto, que geram isso, são experiências preciosíssimas, né, para nós. Mas na opinião do Reish Lakish, é que o divino precisa da nossa glória. Ou seja, o divino precisa de homenagens. Né? Então isso é um pensamento tipicamente arquiviano. E aí o Eshel complementa. O que é um príncipe sem o seu cortejo? Né? Porque ele está usando a própria analogia do Reish Lakish para colocar essa ideia. O que é um príncipe sem o cortejo? Né? Então imaginemos um príncipe do passado, né? Um filho de um determinado rei, num mundo sem TV, sem necessariamente os veículos de propaganda que nós temos hoje. Havia certo veículo de propaganda, né? Pessoas que colocavam cartazes e saíam espalhando pela cidade as vontades ou decretos do rei em questão. Mas, no geral, haviam pessoas em vilarejos, cidades, em tudo quanto é lugar no mundo, né? Porque a gente tem essa mania, por causa da colonização, de já só pensar em reinos europeus, né? Mas, no Oriente Médio, em tudo quanto é lugar, as pessoas não tinham exatamente acesso a reis, palácios, e passavam muitas vezes a vida toda sem nunca ver essa gente. Estavam subjugados a eles porque tinham um exército, né? Que geralmente contratava bandidos, fardava e dizia, mate qualquer pessoa que desrespeitar o rei. E o cara faria aquilo feliz da vida, né? Porque o que ele queria, desculpa, para poder matar alguém sem consequências. E então os reis pegavam esses psicopatas, colocavam a autoridade na mão deles e autorizavam eles a matar camponeses em nome disso. E havia abusos de autoridade. Isso sempre foi uma realidade no mundo, como é no nosso país, infelizmente. Então o que acaba acontecendo é que, se por acaso o príncipe desse palácio, que ninguém tem acesso, andasse em meio aos camponeses, os camponeses não iam nem saber quem é aquela pessoa. Nunca nem viram. Né? Então o que acabava acontecendo? Ele ia com um cortejo, né? Guarda-costas ou gente que anunciava em voz alta, o príncipe está passando. Para que as pessoas ou se afastassem dele, tivessem temor por causa dos psicopatas que já assassinam pessoas por qualquer coisa. Então chegou o príncipe, o pobre, né, o humilde vai falar, não, vou até me afastar daqui, porque se sem fazer nada, sem esse príncipe tá andando, os caras cometem assassinato, estupros e roubo por aqui, imagina com esse príncipe andando por aqui, né? Vamos nos afastar desse cara. Então, na visão do mundo antigo, olha, né, as pessoas respeitam o príncipe por causa da comitiva, por causa do cortejo que é feito a ele.
né? E aqueles caras afastando você, dizendo não pode andar aqui, saia daqui, pobre. Não é isso? Só que, embora essa fosse uma realidade cultural bastante verdadeira, o que o Reish Lakish fez aqui é aplicar isso ao divino. Né? Mas ele está aplicando isso ao divino, ele, no caso, né? Não os mistificadores posteriores, mas não exatamente num sentido de má fé, no sentido de ele querer associar o divino a esses reis psicopatas e o seu sistema. Ele simplesmente está refletindo o fato de que pessoas que viveram esse período, século III da Era Comum, século IV, século V, começo da Idade Média e tudo isso, até mais ou menos no século XVIII para XIX, eles não viam nenhuma outra forma plausível ou acontecendo no mundo de governo, a não ser essa forma. Né? Uma grande figura que mentia governar por direito divino, estava ali e usurpava, por meio do seu exército, o poder para si, assassinava qualquer um que questionasse e exigia que as pessoas pagassem por seus luxos e por sua vida inútil. Não é? Então, esses reis, e depois unidos aos sacerdotes da igreja, eram a única realidade governamental que boa parte dessas pessoas jamais conheceu em sua vida. E é por esta razão, por respirar esse tipo de cultura, que o Reish Lakish apresentou essa visão. Porque se para nós parece um absurdo ele associar o divino a um dos piores estilos de governo que existem, né, aquele que mais fomenta abusos de poder e concentração de riqueza e desprezo pela vida das pessoas mais humildes, por outro lado, ele não via ou nenhuma outra realidade acontecer perante ele. Então, para ele estava sendo até realista. Né? E nesse sentido, ele estava sendo mais realista do que o seu colega e mestre, né, o Rabino Yohanan, que mostra o relacionamento do divino de uma forma muito mais singela, muito mais, digamos assim, bíblica, né, da nossa relação com o divino, como das ovelhas em relação ao pastor. Simplesmente dizendo, portanto, que nós dependemos do divino, dependemos da natureza. Né? Como ovelhas dependem do pasto, das chuvas para que tudo funcione, de proteção contra predadores e tudo isso, nós também. Né? Nós somos como aqueles animais, inofensivos e incapazes de realmente perpetuar nossa própria existência por mera, digamos, graça. Nós precisamos de ajuda do divino e por isso nós exercemos todo esse conceito de gratidão e agradecimentos e não é, experimentação da vida com esses conceitos bem conscientes, né, em nós. Mas, para o Rabino Reish Lakish, não. A nossa relação com a natureza, ela parecia para ele muito mais parecida com a relação dos pobres com os reis. Então, se nós nos afastarmos, baixarmos a nossa cabeça, pode ser que a gente sobreviva. Eram duas visões, uma representando a visão racional e outra a visão mística. E é claro que essa visão, com toda a beleza que poderia, em tese, se atribuir, no caso do Reish Lakish, foi depois piorada exponencialmente para visões cada vez piores, né? Onde o divino é retratado cada vez mais como psicopata celestial até chegarmos na visão atual, né? Onde é completamente desligado da realidade. Mas naquela época, é isso que eu quero enfatizar, para o Reish Lakish isso era muito parecido com a realidade. Esse debate, continua Heschel, é repetido no contexto da revelação de Sinai. De acordo com uma fonte, o santo, bendito seja, teria dito a seus malachim. Então, isso é um midrash, obviamente, né? E tal. Então, ele teria dito aos seus malachim. Então, portanto, quem criou esse midrash está usando a linguagem de reis, imperadores do passado para construir sua narrativa. Se Israel não aceitar a Torá, nem eu ou você teremos um lugar neste mundo para habitar. Então isso é Pirkei de Rav Kahana, 20, quarto parágrafo. Então esse Midrash, veja só, né? O que ele está dizendo olha, é como se o divino tivesse preocupado que os israelitas iam aceitar a Torá, né? E falando para os malachim, puxa, como é que está aí a votação? Ainda não saiu o resultado. Ai. Eles precisam aceitar a Torá, senão a gente vai ficar sem ter lugar onde morar. Percebeu? Para o cara que criou essa narrativa, aparentemente soa normal ele falar uma coisa dessa. E a aceitação da Torá
nesta visão, continua Heschel, era uma questão de interesse divino. Né? Vou ficar desabrigado se eles não aceitarem a Torá. Portanto, nesse caso aqui, não é Deus que favorece os israelitas. São os israelitas que, vou quebrar essa para você, vai Deus. Mas aí, ou seja, Deus para essas pessoas, olha que interessante, é o gênio da lâmpada delas. Né? Você faz o que eu quero e eu esfrego essa lâmpada para você sair daí e não ficar preso aí dentro. Né? Mas se você não fizer o que eu quero, eu também não vou esfregar mais a lâmpada, hein, meu? E aí você vai ficar preso 1000 anos aí dentro dessa lâmpada aí. Outros sábios, entretanto, expressaram uma opinião contrária. Né? Então, os rabinos racionalistas, obviamente, iam discordar de toda essa construção tresloucada. Então, eles disseram, o santo bendito seja disse, construindo um midrash paralelo, né? Porque essa era uma maneira de eles debaterem. Como aquele construiu um midrash sobre o Sinai, então quem discordava também construiu um midrash sobre o Sinai que contava uma história diferente. Né? Então, o santo bendito seja ele teria dito, quando vocês estudam a Torá, vocês fazem bem para o mundo, porque pela Torá o mundo existe. Sem ela, ele reverteria a Tohu Vavohu. Então, nesta outra visão, que é do Devarim Rabbah 8, no 5º parágrafo, também consta em outro midrash paralelo, que é o Vaikra Rabbah 23.3, a Torá é o fator civilizatório. Tohu Vavohu é o epíteto do caos, da desordem, da destruição, do local não habitado, do local onde não há civilização. E a Torá é o fator civilizatório. Então, segundo essa outra visão da escola racionalista, se você estuda a Torá, você faz um bem para o mundo porque você civiliza. Seres humanos não são como os demais animais. Seres humanos sentam e estudam sobre como tornar a convivência melhor. Seres humanos sentam, estudam, estabelecem regras, criam tribunais de justiça, criam sistemas de comportamento, criam sistemas que regram as trocas, procuram não prejudicarem-se mutuamente, assumir responsabilidades caso o dano seja causado involuntariamente, procuram criar sistemas para punir aqueles que causam dano voluntariamente. Então perceba, seres humanos precisam da Torá, entendeu? A Torá é o fator que torna o ser humano humano e o mundo mundo. Sem Torá, então, nessa visão das coisas, é um bem que você faz para o mundo, e sem Torá, a Torá volta a ser Tohu Vavohu, né? Caos e desolação, caos e consternação. Agora, continua Heschel, a primeira visão expressa o pensamento de que Israel fez um favor para Deus, aceitando a Torá. Percebeu? Então, esta é a visão promulgada pela mistificação. Né? E é claro que isso é disfarçado, porque isso pega muito mal falar esse tipo de coisa, a menos que uma determinada pessoa aceite a ideia da gnose, porque essa ideia parece absurda para nós racionalistas, para nós da tradição judaica em geral, que temos uma visão do divino como a origem, por exemplo, do universo todo. É um absurdo você achar que a origem do universo todo tá pedindo, deixa eu morar aí com vocês. Entendeu? Fica meio ridículo isso daí, porque ela contradiz essa construção toda. Ou então não é essa construção. Né? Agora, se você compreender que na versão da gnose das coisas, essa divindade que criou o mundo não é o Big Boss, aí tudo faz sentido. Na versão da gnose das coisas, e portanto, quando essa versão é aplicada ao judaísmo, porque na versão original da gnose é claro que não tem nada a ver com o judaísmo, nem com a tradição, nem com nada disso, mas quando seitas apocalípticas e o próprio misticismo a posteriori aplica a doutrina da gnose ao judaísmo, trocando as personagens, a divindade da Bíblia hebraica, né, o Hashem, ele se torna aquele Deus que na gnose é o Deus perverso, que seria, segundo a narrativa da gnose, o responsável pela criação deste planeta. Ele seria o dono deste planeta. E segundo então a doutrina da gnose, esse planeta é esse lugar horrível, de predação e de morte, de putrefação e de abutres e de formiga que pica o pé, e de animal venenoso, e de perigos, e de terremoto e de vulcão, porque quem criou esse mundo foi um ser perverso, que odeia todo mundo e adora ver os seres vivos se ferrar. Entendeu? Então, segundo essa versão das coisas, que é uma versão completamente ressentida da natureza, né?
Então, o verdadeiro Deus, que seria o dono do universo, seria um ser inacessível para nós. Nós somos tão pequenos que nós só temos acesso a esse psicopata que manda no planeta. Já o Deus verdadeiro seria inacessível. Mas os membros da gnose conseguiram, de alguma maneira, o conhecimento que permite acessar esse ser inacessível, de alguma maneira mágica. E aí esse ser inacessível seria o responsável por favorecer e, digamos assim, serviria de antivírus contra esse psicopata que comanda o planeta aqui e que faz mal para as pessoas. Percebeu? Então, quando membros da tradição judaica, por qualquer razão, se encantaram com essa doutrina, foi quando eles começaram a expressar o divino com essas características desse psicopata da gnose. Essa divindade da gnose tem todas essas características aqui. Ele é pedante, ele é necessitado, ele é emocionalmente instável, ele tem que ser bajulado para ser acalmado, porque senão ele mata todo mundo. Então ele se encaixa perfeitamente com essa narrativa que se procurou construir. Só que, é claro, ela entra em conflito com a nossa tradição, que não vê o divino sobre essa ótica. Então é daí que você está vendo o conflito. Essa narrativa, né, claro que não faz sentido de acordo com a nossa tradição, mas ela faz todo sentido de acordo com a gnose. Então é por aí que você tem que enxergar para você conseguir perceber como então essa doutrina sobreviveu. Ela sobreviveu porque você precisa absorver o resto do que a gnose fala. E para isso, a Kabbalah se presta, né? Ela fingindo que aquilo é um conhecimento judaico, ela pega a doutrina da gnose, frauda e diz, olha, é nossa essa doutrina, né? Aí você vai pesquisar na gnose e fala, ué, mas os outros povos falam a mesma coisa. Ah, é por acaso, porque o espírito foi lá e falou com eles. Né? Porque no mundo deles tem espírito, tem fantasma, tem demônios, tem toda a parafernália do universo sobrenatural que você pode usar como argumento, né? E dentro do misticismo você não precisa explicar muita coisa, né? É um mundo, na verdade, de crenças, opiniões e de todo o sustento do charlatanismo que existe até hoje. Então, na verdade, qualquer desculpa que você der, tanto faz, na verdade. Se você estiver lidando com crentes, qualquer bobagem que você falar, eles acreditam. Então, o Heschel faz essa observação, né? Então, a primeira visão, a visão mística, expressa o pensamento de que Israel fez um favor para o divino aceitando a Torá. Entende? Porque é assim que a Torá seria interpretada dentro da visão da gnose. Né? E agora ele faz uma citação do Devarim Rabbah 8.5. Os sábios ensinaram algo que é difícil de ouvir. Ao que isto, né, ao que o divino, ao que o Elohim é comparável a um governante que tinha uma gema preciosa e depositou com um amigo querido. Ele diz para ele, por favor, cuide disso e guarde isso adequadamente. Porque se isso for perdido, você não vai ter como me pagar de volta. E eu também não tenho nada para substituir isso. E, portanto, você terá pecado contra você e contra mim. Mas eu vou comentar sobre isso, mas olha só que coisa, né? Ainda bem que o texto começa dizendo assim, ó, isso é uma coisa difícil de ouvir. E aí disseram assim, então você faça um bem para nós dois, continua o texto do Midrash, né? Faça um bem para nós dois, guarde isso adequadamente. Assim teria dito Moshe a Israel, se vocês preservarem a Torá, vocês não só fazem um favor a vocês mesmos, mas a mim e a vocês mesmos. Mim aqui é o divino, né? Então esse Midrash é muito curioso, porque primeiro ele começa reconhecendo o absurdo da narrativa. Por outro lado, como eu falei, esse é o preço da visão democrática das coisas, no sentido de dizer que apesar do redator ter considerado esse ensino abjeto, né, porque ele confessa no começo, é muito difícil escutar isso aqui que está sendo falado. Mas ele se registrou mesmo assim. Né? Então uma das belezas da tradição judaica é isso. Você registra a opinião contrária, mesmo que ela lhe pareça absurda. Né? Deixa ela aí pra gente discutir sobre ela. Agora, essa visão é completamente absurda. Veja o que ele disse. Ele disse que ao que Deus pode ser comparado. Segundo essa escola de pensamento, portanto, já sabemos ser arquiviana. Há alguém que tem algo precioso, tipo a gema universal lá da luva do Thanos. Né? E aí ele chega num pobre, num ser completamente que não podia jamais ser responsabilizado por isso, e diz assim, ó, você tem que guardar isso. Eu? Por quê? Porque sim, porque eu tô mandando. Tá bom, vai, vou guardar isso. Ó, mas cuidado, hein? Se você perder isso, você não vai conseguir me substituir, porque essa é a gema do infinito. Não pode ser substituída. E eu não tenho outra gema do infinito, só tenho essa.
Então eu estou jogando toda a responsabilidade nas suas costas. Se você falhar, a culpa é sua. Então, assim, só o místico, para não entender o absurdo que é você dizer uma coisa dessa. Não é? Porque isso tornaria o Deus o ser mais irresponsável de todo o universo. Não é? Porque, né? Agora, veja como isso faz todo sentido no sentido da gnose. Porque como no sentido da gnose, quem comanda esse planeta é um psicopata, então podia ter a cena onde o Deus, que é verdadeiramente o Big Boss, mas que aparentemente não é onisciente, não controla tudo, deixa planetas nas mãos de pequenos demônios, ia chegar nesse planeta e ia falar, e o que aconteceu? Não, eu entreguei ali a joia do infinito para eles, mas eles perderam. Mas por que você entregou a joia do infinito para essas criaturas, sua besta? Não, mas é porque eu falei pra eles que eles tomassem cuidado, eles não tomaram. Pois é, mas a culpa é sua, não é deles. Eles são crianças, né? Você entrega uma coisa perigosa na mão de uma criança, a criança se acidenta e você quer responsabilizar a criança. É exatamente a cena, né? Então, quer dizer, nós recebemos uma Torá, uma joia do infinito. Mas se ela não for observada ou não for devidamente guardada, a culpa é nossa ainda por cima. Então, quer dizer, a culpa não seria do irresponsável que nos deu isso sem resguardo e sem considerar a nossa incapacidade? Então você vê nessa narrativa misticamente construída que ela aparenta não perceber o absurdo das coisas que diz. Ela não olha criticamente para si. É muito rápido para criticar, por exemplo, a narrativa mitológica, talvez de uma outra religião. Mas para a própria não faz essa crítica. Mas nós, racionalistas, como fazemos a crítica interna, muito mais do que damos atenção a outras religiões, nós olhamos para isso e falamos, olha, cara, essa ideia é uma ideia completamente absurda. Porque você está aqui dizendo que o divino é, sobretudo, um pai irresponsável, né? Um guardião incompetente, que entregou uma coisa que ele jamais poderia entregar para seres absolutamente incapazes de preservar aquilo ali, dizendo ainda que é uma coisa insubstituível e sendo mau caráter, porque está dizendo que, olha, eu te fiz imperfeito, te ordenei a ser perfeito, e se você não conseguir, a culpa é sua. Isso é uma ideologia perversa. Isso não é só errado do ponto de vista filosófico. Isso não é só contraditório, mas isso é perverso dizer isso. Porque é como você condenar uma pessoa pobre e culpá-la pela própria pobreza, quando na verdade o responsável pela pobreza dela é você. Você é o responsável pela miséria daquela pessoa, mas você convence a pessoa de que o responsável é ela mesma? O que pode ser mais perverso do que isso? Né? Então a doutrina mística rejeitada pelo racionalismo não é só por uma questão de discordâncias do ponto de vista teológico. Na verdade, não há nenhuma discordância do ponto de vista teológico, porque não estamos falando da mesma teologia. A teologia da gnose realmente não compartilha em nada com a teologia vinda da Bíblia hebraica e da tradição judaica. O que está havendo aqui é o conflito de duas teologias completamente antagônicas. E é claro, essa teologia a nós parece não só incorreta, mas especificamente má e perversa. Especificamente má. E parece que esse pessoal não vê a maldade daquilo que diz, o que torna eles ou estúpidos ou cúmplices, né, na tentativa de promover essa ideia perversa. Seja como for, esse é o que o Midrash diz. E essa é a razão do Midrash começar com a frase: os sábios ensinaram uma coisa que é difícil de ouvir. Veja, os sábios é um eufemismo, né? Entende? Nós homenageamos todos os estudiosos com o epíteto os sábios. Mas havia sábios e sábios. Sábios de escolas de pensamento um pouco mais lúcidas e sábios de escolas de pensamento que, infelizmente, penderam mais para essa visão da gnose. E nós não conseguimos saber com certeza qual era o grau de consciência que eles mesmos tinham disso, de que estavam reproduzindo o misticismo egípcio e grego. É difícil precisar isso daí, precisa de outros trabalhos acadêmicos para que pudéssemos chegar a isso. Também não diz respeito a nós agora. Agora, prosseguimos no texto de Eshel, que diz assim: as palavras aqui foram colocadas na boca de Moshe. É muito bonito o Eshel fazer isso, porque ele presta um favor a todo mundo que estuda texto da tradição e que olha textos que colocam palavras na boca dos personagens, imaginando que aqueles personagens, por definição,
pelo fato de estar escrito em nome deles aquilo, teriam que ter dito aquilo. E não, isso não é assim, nem mesmo na Bíblia hebraica. Nem mesmo na Bíblia hebraica, uma determinada cena colocada na boca de uma determinada personagem significa que aquela personagem teria de fato dito aquilo. Não, aquilo é a cena construída pelo redator. Percebeu? E os sábios mostram, principalmente os sabinos da escola do Rabino Ishmael, consciência disso. Mas os mistificadores não parecem. Eles usam figuras de autoridade para impor suas ideologias. Então, sempre tudo o que eles dizem, alguém importante é que falou. Sabe como é que é? Entende? Foi Moshe que disse, ou foi o profeta Eliarro que disse. É sempre alguém importante. E inverificável, claro. Né? Então, o Eshel nos lembra disso aqui, dizendo assim, olha, as palavras são postas na boca de Moshe. Mas está claro que aqui quem está falando é o divino, entendeu? Então a ideia é que o divino teria essa personalidade irresponsável e má, né, essencialmente. Agora, o Rabino Ishmael, que procurava reconciliar toda a linguagem das escrituras, que não conformava-se com a honra divina, honra naquele sentido de kavod que eu mencionei outrora, certamente não adotava essa abordagem totalmente. Né? Quer dizer, não é uma parte ou outra parte. Isso tudo que foi dito aqui era absolutamente rejeitado pelo Rabino Ishmael e todos os seus discípulos. Né? Nem em substância, nem em estilo. Né? Ou seja, esse tipo de midrash que constrói isso era uma coisa desprezível para o Rabino Ishmael, porque está retratando Deus, primeiro, irresponsável, e segundo, mau, perverso. Né? Como eu falei, não faz sentido dentro da tradição judaica, mas faz todo sentido na gnose isso daqui. Isso aqui não é uma violação de uma concepção da gnose, né? Mas é uma violação em relação à nossa tradição. Então ele rejeitava tudo porque isso aqui não é judaísmo. Né? Essencialmente isso aqui é gnose. Na escola do Rabino Ishmael, eles interpretaram o verso, citando agora Shoftim 5:23. Shoftim 5:23 diz: amaldiçoado seja Meroz, disse o Malach, o mensageiro do Hashem. Maldição amarga em seus habitantes, porque eles não vieram ajudar o Hashem entre os guerreiros. Então é uma frase que consta na Bíblia hebraica, no Sefer Shoftim 5:23, onde um determinado grupo está sendo ali amaldiçoado porque não veio em ajuda, porém a ajuda aqui é dita, ajuda do Hashem entre os guerreiros. Eles disseram, os mestres da escola do Rabino Ishmael, todo aquele que ajuda Israel é como se ajudasse aquele que falou e o mundo veio a existir. Então perceba, essa interpretação e doutrina, não é? Isso aqui é uma citação da Mechilta do Rabino Ishmael, no 6º capítulo da porção de Shirata, e consta no Sifré também, na porção de Bichalotcha 84. Então essa doutrina da escola do Rabino Ishmael contradiz totalmente a narrativa anteriormente lida. Essa doutrina está dizendo que quando o texto falou não vieram ajudar o Hashem, o texto não está falando absolutamente nada disso. O texto está usando o epíteto divino para dizer que a ajuda da população, entende? É considerado tão importante fazer isso, tão importante acudir um ser humano, tão importante resgatar um ser humano, que a Escritura, não o divino, a Escritura atribui a isso mérito, a honra, como se a pessoa tivesse auxiliado aquele que falou e o mundo veio a existir. Por que usa esse epíteto? Tudo é propositalmente escolhido, né? E o divino tem vários epítetos, tem vários apelidos. Você pode chamar o divino de Elohim, você pode chamar o divino de Hashem Tsevaot, você pode chamar o divino de um monte de nome. Mas aqui ele escolheu um termo midrástico muito forte. Aquele que falou e o mundo veio a existir. Significando, na linguagem do Midrash, a origem. Né? Então, ou seja, a origem do mundo é homenageada quando você acode outro ser humano. É dessa forma que você honra o divino. Percebeu? Então isso é usado para mostrar que eles não permitiam que textos das escrituras fossem literalizados e que eles procuravam sempre resguardar essa noção interpretativa pé no chão e enfatizar, muito antes de ser moda, uma visão mais humanista das coisas. Né? Essa interpretação é uma resposta à surpresa
né, que não aparece nesse texto, mas em outro lugar. Uma afirmação de surpresa que aparece, segundo Heschel, no Tanhumá Beshalá, Midrash Tanhumá, né? Não diz quem é o autor, é um trecho anônimo, mas a surpresa é assim, ó. Surpresa resultante, digamos, de uma leitura literal daquele mesmo verso lá. Então a surpresa foi, porque eles não vieram ajudar o Hashem? Por acaso o Hashem precisa da ajuda dos outros? Né? Então, ou seja, corria entre os discípulos dos sábios uma dúvida. Como assim o texto diz que Hashem precisou de ajuda? Então, olha como a escola do Rabino Ishmael respondia. Respondia de uma maneira, como o Heschel coloca, a respeitar a kavod divina. Lembrando que a kavod divina é esse epíteto de você compreender o divino na experiência da vida, da realidade, né, por algum fenômeno da natureza. Então, nesse caso, nessa cena, onde está a experiência do divino? Está quando um ser humano acode outro ser humano. Está nessa empatia, está nesse gesto de caridade, está nesse gesto de apoio mútuo. Nisto que nos liga e que nos torna civilizados. Nisto está a experiência do divino, percebeu? Então, respondendo a isso, o Midrash traz aquele texto. E aí ele coloca, e ainda outra formulação. Por acaso Elohim precisa de apoio? Que foi o começo do nosso parágrafo, né? Por acaso Elohim precisa de apoio? A resposta racionalista é um sonoro não. Elohim não precisa de apoio. Pessoas em situação de rua precisam de apoio. Né? Pessoas que estão sofrendo problemas com a fome, com a miséria, essas pessoas precisam de apoio. Não é o divino. O divino não precisa de bajulação, nem de homenagem, nem de glória, nem de nada disso. Quem precisa de ajuda são seus semelhantes. Né? Entende? Então a visão racionalista é antagônica e adversária da visão mística em todos os aspectos. Né? Heschel continua. Note outra interpretação que já tinha sido trazida antes. Então cita-se um texto, Vaikra 24:3, né? Fora da cortina do testemunho na tenda do encontro. Esse é o texto. E o comentário no caso a interpretação aqui, do Talmud, no Tratado de Shabat 22b. Esse é o testemunho para todos de que a Shekhinah habita em Israel. E você pensaria que eu preciso da luz? Pois por 40 anos os israelitas viajaram no deserto e eles caminharam apenas pela minha luz. Em vez disso, o testemunho é para todos de que a Shekhinah habita em Israel. Então esse ensino do Talmud, que não consta só no Tratado de Shabat 22b, mas no Tratado de Menachot 86b, ele enfatiza esse ensino racionalista. De que a luz, né, do tabernáculo, o candelabro que ali ficava, não implicava nenhum tipo de benefício ao divino. Né? Qual era o símbolo daquilo? Símbolo da presença divina com Israel. Símbolo de que Israel era o receptáculo, por assim dizer, desta herança, deste conhecimento. A presença divina, por assim dizer, se refere a esse entendimento, ou consciência do divino mediante os ensinos transmitidos adequadamente a respeito disso. O que nos liga ao divino, especialmente numa visão maimonidiana, é o nosso intelecto ativo, que em outras palavras é a consciência que somos. Essa consciência adquire consciência ou cresce em consciência através da instrução, através do conhecimento preservado, estudado, transmitido. Na medida em que você cresce em entendimento, sua percepção do divino como sinônimo da realidade aumenta, de fato. Não se torna um pensamento que você nutre, ou uma ideia que você tenha, mas se torna uma experiência que você vive. Na medida em que você vive isso, então, é que você aprende isso. E na medida em que isso é parte da sua vivência, agora sim você se torna uma luz que ilumina outros, porque a gente só ensina o que a gente de fato vive. Não o que a gente acredita. O que a gente acredita a gente não ensina, porque crença não é conhecimento. Crenças são só pensamentos que nós nutrimos da nossa cabeça. Só tem algum tipo de validade quando estão corroborados com a realidade. Quando não tem validade nenhuma ou valor algum. Né? Então a crença em si mesma, ela não vale absolutamente nada. O que realmente importa é o que é verdade, é o que é realidade. Portanto, a percepção do divino que importa é a percepção do divino enquanto manifesto da realidade. E essa percepção é muito diferente de simplesmente aglutinar na cabeça crenças e opiniões. Então, continuando o nosso texto,
O Heschel complementa. Do começo ao fim, esta interpretação trai a linguagem do Rabino Ishmael, que aqui explica a menorá da mesma forma que ele explicou o sentido da construção do tabernáculo. A ideia que o santo bendito seja precisa de uma luz humanamente gerada é rejeitada, tal como a ideia de que a divindade precisaria de lenha para fogueira, ou do tabernáculo, ou de ofertas. Tudo isso foi rejeitado. Então, o que ele quer dizer com a linguagem trai, né? Ele quer dizer o texto, né? Porque o texto fala fora da cortina do testemunho na tenda do encontro. O texto da Bíblia hebraica é um texto bastante visceral, bastante simbólico, bastante reflexo dos redatores do passado. Mas o texto, ele não é isolado dos seres humanos. E como nós falamos, como nós somos de uma tradição que já é tradicionalmente assim, democrática, no sentido de deixar todo mundo falar, na Bíblia hebraica todo mundo falou. Falaram os pensadores das tribos do norte, falaram os pensadores yehudaítas, falaram os sacerdotes, todo mundo falou. Só que as tradições que aqueles seres humanos representaram, suas ideias, suas ideologias, elas foram transmitidas pelos filhos, descendentes, discípulos daqueles mesmos seres humanos. Não foi o livro da Bíblia que veio viajando magicamente do passado para o presente. E sim, pessoas, seres humanos, com filhos, com netos, com discípulos, que passaram essas tradições. Foram esses seres humanos que fizeram as cópias do livro, foram esses seres humanos que interpretaram os livros de acordo com as diferentes traduções. E o que acontece é que seres humanos são afetados pelo que acontece historicamente, por ambientes, por assédios, por ataques, por assassinatos e por tudo isso. Então a inserção do pensamento adversário, né, do pensamento mistificador dentro da tradição, ocorreu por razões puramente históricas mesmo. Invasões, perseguições, e aí o contato voluntário ou forçado desses grupos com ideologias estranhas à tradição, mas que num primeiro momento foram consideradas por qualquer razão interessantes por qualquer razão. Então perceba, né? É uma confusão que acabou causando com que os textos tradicionais viessem a ter essas múltiplas interpretações, e como é tradicional neste grupo populacional discutir as coisas, então é isso que nós temos, né? Nós temos uma forte discussão, porque todas essas manifestações, tanto a mística quanto a racional, são manifestações humanas da sua busca pelo divino, pela verdade, pelo sentido da vida. Então isso não podia ser descartado. Nem mesmo as visões tresloucadas da gnose, né? São visões que têm que ser bem-vindas para discussão, para debate, para refletirmos sobre isso, nem que seja para rejeitar, mas temos que ouvir, né? Então é o que acaba acontecendo aqui, percebeu? Por isso que ele disse, a linguagem trai o pensamento do Rabino Ishmael no sentido de que às vezes a Bíblia aponta numa direção que parece favorecer os mistificadores se for entendida literalmente. Daí a defesa visceral da tradição judaica de que não se deve interpretar os textos literalmente. E não só isso. Ao mesmo tempo em que isso é dito, preserva-se no Midrash, na Mishnah, no Talmud, a linguagem da Bíblia hebraica. Porque quando nós dizemos que textos simbólicos, poéticos e etc., proféticos numa palavra, não devem ser interpretados literalmente, nós não estamos com isso rejeitando o estilo da linguagem. Então o Talmud preservará toda a linguagem bíblica, no sentido de que plasma nas suas discussões em aramaico simbolismos e sonhos e conta as coisas como se fosse aquilo mesmo, sem explicar, como a Bíblia faz, né? A Bíblia hebraica, de uma hora para outra, fala não, porque o cara estava numa jumenta, aí a jumenta falou para ele, e ele respondeu, e a jumenta diz, e ele respondeu. E aí numa hora, né, a pessoa que infelizmente não tem um treino intelectual para lidar com isso, chega a cogitar o pensamento absurdo de que o animal teria magicamente falado com a pessoa. Mas é claro que uma pessoa de bom senso lerá um texto desse e vai falar, engraçado, né? O texto agora entrou numa dimensão fantasiosa, né? Eu quero entender por quê. Não é à toa que foi justo com esse personagem, nesta cena e neste lugar. Mas o texto, ele me introduziu a isso sem me avisar que ia fazer isso. Ele simplesmente fez isso, né? Seria como você está lendo um texto descritivo de ficção, bastante realista, de uma determinada cidade, e de repente o cara mete uma mágica lá no texto. E aí você, opa, mudou agora o texto. O que aconteceu? Entendeu? A Bíblia hebraica faz isso, ela não avisa. Por quê? Porque isso é a forma literária da tradição judaica. E essa forma literária
foi trabalhada de maneiras diferentes por grupos diferentes. Os mistificadores literalizaram e os racionalistas procuraram e se esforçaram muito para mostrar que isso não era à toa, que isso é um estilo literário que deve ser preservado, mas que de maneira nenhuma deve ser literalizado. Então, por isso, é isso que, digamos assim, motivava o Rabino Ishmael nas suas interpretações. Mostrar para os seus alunos a riqueza da linguagem, a importância de ter o seu simbolismo e o seu valor, mas ao mesmo tempo o desafio que o texto constantemente nos coloca de manter nossa lucidez mediante o nosso estudo e leitura de nossos textos tradicionais. Porque onde você coloca a religião, você sempre tem esse risco de perder a sua sanidade, não é? E esse é o desafio mesmo. A questão não é você abandonar os textos simbólicos porque você está com medinho de perder o juízo, mas que você aprenda a usar o seu intelecto com competência. Aprenda a pensar com competência. Não seja preguiçoso intelectual. Aprenda a pensar com competência. Seja desafiado, aceite o desafio e vença. Então, a escola do Rabino Ishmael era uma escola para treinar intelectos, não para fazer crentes. Infelizmente, a população, devido às perseguições e tudo isso, acabou dando preferência para aquele que pregava sobre magia e toda essa tolice, do que para esse brilhante pensador que nós tivemos na nossa população. Mas é claro, fases que a humanidade passa. A humanidade teve a sua fase de culto ao fruto da imaginação, mas hoje, no período moderno, hoje nós temos uma nova geração de seres humanos que dão muito mais valor ao que é racional e lúcido do que as mentiras mágicas e místicas. Então eu acho que temos ainda esperança de uma restauração do pensamento racional dentro da tradição. Mas é claro, há uma grande luta pela frente. Então vamos lá. Heschel nos diz assim: a ideia de que o santo bendito seja precisa de luz humanamente gerada, então aqui é rejeitada. Tal como a ideia de que a divindade precisaria de lenha, do tabernáculo, de ofertas. Tudo isso foi rejeitado. Considerando, portanto, o abismo entre a doutrina do Rabino Akiva e seus discípulos, que falavam da salvação do santo bendito seja, como algo afetando a própria essência divina, que é uma expressão que não quer dizer nada, que fique claro. Na visão do Rabino Akiva, a divindade é um ser metafísico, cósmico, um espiritão, ou um fantasmão, alguma coisa assim, feita de sei lá o quê. Né? Então esse ser feito de sei lá o quê, né? Porque eles podem empobrecer a linguagem se preferir. Por exemplo, o misticismo adora falar de luz, né? É feito de luz, mas luz é fóton, e fóton dá para detectar. Se Deus fosse feito de fótons, era só apontar um telescópio para ele e já ia saber onde ele está já. Não é? Claro que isso é uma ideia infantil e tola. Só que quando você fala de um ser composto de alguma coisa, que tem um corpo, que tem emoções, que tem cérebro, que põe tefilim literalmente, lendo literalmente tudo que tem na Bíblia e no Talmud, você tem um problema, porque aí você começa a usar terminologias que perdem completamente o significado, já que você não disse do que é feita a coisa. Este é o problema com essas expressões do tipo a essência divina. Essência, cerne, né, de alguma coisa, só faz sentido se você sabe do que é feita aquela coisa. Se você disser que um ser é feito de luz, a essência são as vibrações que constituem o fóton, né? As partículas subatômicas que constituem aquilo, a essência daquilo, o que constitui aquilo. Que a luz seria o fenômeno externo daqueles fenômenos subatômicos, daquelas flutuações quânticas que nós estaríamos então sendo... do que aquilo seria resultado, por assim dizer, né? Usando, evidentemente, esse tipo de coisa. Mas é claro que nós sabemos que isso não é verdade. Então, quando eles usam a expressão essência, é sempre, na verdade, para falar de um mumble jumbo que não quer dizer absolutamente nada. Né? Então, na visão do Rabino Akiva, né, era possível afetar a essência divina. Né? Então, ele cita, inclusive, entre colchetes a frase, né? Se vocês não forem minhas testemunhas, então é como se eu não fosse o Elohim. Então, segundo o Rabino Akiva, se defendia a crença de que Deus só é Deus porque tem pessoas que acreditam nisso. Isso, talvez ele não tenha percebido. Mas isso é confessar que então, para você, para quem defende essa ideia, Deus é fruto da sua imaginação. Simples assim. Se você não imaginar isso, isso não vai existir. Se existe,
existe apenas na sua imaginação. E se existe apenas na sua imaginação e é um Deus, então você presta culto para o fruto da própria imaginação, incorrendo essencialmente em avodazará, em idolatria. Idolatria é exatamente isso: prestar culto ao fruto da própria imaginação. Então, se o cara confessa que se ele não testemunhar a fé do Deus, o Deus não existirá, então ele está dizendo que Deus é uma invenção da cabeça dele, e por isso que ele precisa nutrir isso. Então ele está, na verdade, tratando os próprios pensamentos como se tivessem importância cósmica. E é claro que um ser humano que faz isso sofre de um terrível caso de problema psiquiátrico, né? Porque ele confundiu os próprios pensamentos com a realidade em torno de si, perdendo, portanto, contato com ela. Um ser humano assim é, no mínimo, bastante perigoso. Né? E, infelizmente, pode ser, eu tenho a tendência de interpretar, que o Rabino Akiva não tinha essa consciência, porque o foco dele era em outra coisa, e ele não aprofundou o seu próprio pensamento. Mas, essencialmente, é o que ele disse. E, continua Eshel, a doutrina do Rabino Ishmael, que era não falar, olha que preciosidade isso, contrastando com tudo que estamos refletindo. A doutrina do Rabino Ishmael era não falar sobre a essência do santo bendito seja. Entende por que não? Porque não faz sentido falar sobre isso. Se você não sabe do que é feito isso, e o Rabino Ishmael era da visão de que o divino não é composto, portanto não é algo feito de alguma coisa. Portanto, ele desprezava completamente essa balela mística de Deus feito de energia, Deus feito de luz, Deus feito de sei lá o quê. Não, peraí. Não estamos falando da origem do universo. O texto do Bereshit não nos narra de que o mundo foi feito a partir da luz. Portanto, luz não é o divino, e sim aquilo com o que as coisas concretas são feitas em última análise de uma forma misteriosa que não sabemos, para ele lá, né? Então, meus amigos, o divino, se é o que compôs, e portanto a realidade é o que é composto, o divino é o não composto. O que nós chamamos de divino é a não composição, aquilo que precede a composição. E isso é, evidentemente, um grande paradoxo, mas esse não é um paradoxo. Apesar de ser um paradoxo, não é um conceito falso, não evidenciado pelos fatos. O nosso mundo, o mundo dentro do qual existimos, surgiu a partir de um ponto inimaginável, impensável, antes do qual nada havia. Portanto, a composição, de fato, veio da não composição. E, portanto, nós simplesmente estamos dizendo isso. Essa não composição não é algo desprezível, porque é a origem do universo. Sendo, portanto, a origem do universo, é por isso que a isto chamamos Elohim, porque isso se manifesta no mundo através das manifestações da realidade. A realidade é manifesto disso daí. Mas isso daí, a não composição, não é afetada pela realidade. Nós é que somos afetados pela realidade, mas não isso. Percebeu? Então, nessa visão, para Rabino Ishmael, não faria nenhum sentido, se você ainda tem o tique e o teco funcionando, em falar de essência divina. Isso é conversa de charlatão. Então, do que ele fala? Ele fala apenas do relacionamento do Elohim com Israel, que é essa narrativa das Escrituras. Todos os textos tradicionais lidam com isso. Qual o capítulo da Bíblia hebraica que lida com teologia e essência divina? Nenhum. A Bíblia hebraica lida com relacionamentos, com a maneira como Israel enxerga a própria vida, enxerga o mundo, enxerga o seu comportamento e como isso afeta eles mesmos, a sociedade que construíram e as afetações de povos em volta e as ocorrências de povos em volta, o relacionamento do Elohim, portanto, da natureza e dos eventos históricos e o povo israelita. E como que o povo israelita sobreviverá a isso, superará os infortúnios e tal. A Bíblia é uma saga do relacionamento do Elohim com os israelitas, com os erudaitas a posteriori. Então, ele cita agora: foi ensinado pelo Rabino Ishmael. Você não copiará as práticas da terra do Egito. Nós vimos isso, é um texto do Vaikra, né? Vaikra 18 e tal.
ou da terra de Canaã. Eu sou o Hashem, teu Elohim. Então, Rabino Ishmael complementa, né? E se não, eu não sou teu Elohim. Ou seja, o que esse texto está dizendo é, o que é o Hashem ser o meu Elohim? Eu me comportar de tal maneira que seja. Então, se você rejeitar as práticas da terra do Egito e Canaã, essencialmente a idolatria egípcia, e a gnose está incluída, né? Porque a gnose bebe de lá, e as práticas da terra de Canaã, o culto exacerbado ao ser humano, que era a principal característica do culto de Canaã. Então, se você copiar as práticas, então vocês estarão violando o meu pacto. Então, o Rabino Ishmael complementa. Então é como se eu não fosse o seu Elohim. Então, ser um Elohim, veja, de alguém, né? Não tem nada que ver com crenças. Tem só que ver com comportamento. Se você imitar as práticas do Egito e de Canaã, então não adianta você falar, o Deus, não tem Deus para você, não tem Elohim, não tem nada. Você é de outro grupo. Né? Seu grupo está lá, no Egito ou em Canaã, no sentido de que nas ideologias desses povos. O Hashem, teu Elohim, será teu Elohim se você não copiar as práticas do Egito e de Canaã. Então é o pacto que cria o relacionamento. É o comportamento que criaria o vínculo. E não a crença. E não o pensamento. E não as afirmações. E não a religião. Mas o comportamento. A dat, o seu costume, o seu jeito de viver. E aí o Eshel nos diz. Agora citando mais um texto, Zecharia 2, né? Porque assim disse o Hashem Tsevaot. Né? Todo aquele que tocar em você, toca na pupila do seu próprio olho. De acordo com o Rabino Elazar, filho do Rabino Yossi, o Galileu, o sentido do verso que aquele que fizer mal a Israel faz mal a si mesmo. O que parece apontar mesmo, né? É como se ele estendesse o seu próprio dedo no próprio olho e arrancasse fora. Então veja, a mensagem simbólica do profeta está, na verdade, falando a respeito de algo bastante simples de entender. Mas o Rabino Shimon Bar Yochai, discípulo do Rabino Akiva, disse a ele, não é isso. O verso fala do santo, bendito seja. Ou seja, o que o verso estaria dizendo, segundo o Rabino Shimon Bar Yochai, é todo aquele que faz mal a você, de fato, é como se tocasse no olho do santo, bendito seja. Então, de novo, né? Essa narrativa, ela parece muito bonitinha. Quem faz mal para os judeus estaria fazendo mal para o Deus. Só que não, né? No fundo, não, né? Porque se você não ir lá e não fizer justiça, por exemplo, contra os antissemitas, se não tivesse havido uma invasão da Europa e uma guerra contra a Alemanha nazista, ninguém ia tirar os nazistas do poder. Então a questão aqui, essa ideologia do Rabino Akiva de que quem faz mal para o judeu faz mal para Deus, é uma ideologia completamente absurda. Os nazistas diziam que o Deus está conosco. Eles tinham isso escrito nas roupas deles. Então é uma ideologia bastante absurda. Ela soa bonitinha para pessoa doutrinada, crédula. Mas se você raciocinar sobre ela não faz nenhum sentido. É muito mais plausível o que o Rabino Elazar falou. Né? De que o profeta está dizendo que quem faz mal para você faz mal para si mesmo. Porque a proposta da cultura israelita, do conceito do divino, é apontar para seres humanos que a divindade está acessível a elas no mundo que elas vivem, na natureza. A nossa religião é uma das poucas religiões do mundo, existem outras, é claro, mas elas são muito mais filosofia que religião, mas a nossa religião é uma das poucas que diz para as pessoas que elas não precisam se escravizar para nenhum tipo de religião específica, se converter para a nossa religião ou para qualquer outra, para que se sintam ligadas ao divino. Porque não tem nada a ver com isso. Você nasceu ligado ao divino. Mas os israelitas têm um pacto com Deus. Mas vocês, todos que não são israelitas, também têm. Entende? A nossa tradição sempre afirmou isso e nós estamos estudando isso no nosso curso de Sheva Mitzvot Penei Noah. Né? Então a nossa narrativa nunca foi uma narrativa de que nós temos o Deus e os povos não têm o Deus. Nunca foi isso aí. O divino é homogêneo, está na natureza, se manifesta no mundo. Por isso que a gente chama ele de Elohim. Né? Então todas as pessoas têm acesso a isso. Então não tem isso de que, entende? Então não fazer o mal para os israelitas, na linguagem do profeta ali, é importante, não é por uma questão de nada. Sim, porque você fazendo mal para o outro, você está fazendo mal para si.
e você não está reconhecendo a riqueza de conhecimento, de cultura e de apontamentos e de reflexão e de crescimento como ser humano, que isso está sendo preservado e transmitido para benefício de todos, se as pessoas assim desejarem. Né? Então é isso que é a mensagem que o profeta estaria dizendo. Ele estaria defendendo a posição dessa maneira, entendeu? Se você faz mal a Israel, faz mal a si mesmo. Não está entendendo o valor da cultura, não das pessoas individualmente, mas da cultura, do conhecimento, da riqueza, que você pode também usufruir e crescer com ela, você. Né? Mas o Rabino Shimon Bar Yochai, na sua visão mística, subverte tudo isso para dizer que não, é como se você estivesse ferindo Deus. E é muito curioso, né? Porque tudo, de novo, dentro da visão judaica, isso não faz nenhum sentido falar uma coisa dessa. Mas isso faz todo sentido dentro da gnose. Né? Porque dentro da gnose, esse psicopata que comanda o poder no planeta, né? Esse psicopata é atingível, é afetável. Né? Então, nesse caso, se esse psicopata tem um representante devotado a ele, os seus escravos, né? E aí você fere os escravos, você pode magicamente ferir essa entidade maléfica, né? De alguma maneira, e ele pode, portanto, retaliar contra você e te matar. Porque no fundo o que ele está dizendo aqui não é só a afirmação vazia de que se você ferir Israel, você fere Deus. Ele está querendo dizer com isso que se você ferir Deus, Deus vai se vingar de você e vai matar toda a sua família. Essa é a mensagem que está por trás disso tudo. Ele quer botar medo no público ou em algum eventual não israelita que lesse isso e por acaso sentisse medo disso. Né? E parece que isso nunca, na verdade, funcionou, esse tipo de ideia. Mas essa é a ideia, né? Vocês estão fazendo mal para os israelitas, vocês estão fazendo mal para Deus. Como se Deus fosse sujeito a algum tipo de afetação ou dano causado a qualquer pessoa. E também para dizer, por isso eles são muito condenáveis pelos males que eles estão fazendo a nós. Pois é, mas é uma ideologia infantil, uma ideologia pequena, é uma ideologia que, na verdade, presta para muito pouco em todo esse processo de construção de entendimento de texto das escrituras ou de profetas. Né? Então o Heschel complementa, para que não haja equívocos. Né? Isto é, todo aquele que ferir você, no caso o israelita, de fato está ferindo o olho do santo bendito seja. Então parece que ele está falando isso como se ele tivesse um grande zelo pela população, mas é um zelo mal orientado, né? Porque e daí que o Deus seria ferido? Quer dizer, eu sou impotente, disso eu já sei. O Deus também é impotente, entende? Ou seja, ele está gerando uma expectativa falsa, uma expectativa de que o ser mágico devia ter uma potência de me livrar. E aí, não. Se alguém me ferir, o ser mágico também é ferido. Então, para que presta isso? Por que um ser como esse é adorado, então? Não presta para nada. Então, quer dizer, é uma ideia muito perigosa, muito infantilizada. E o Heschel conclui esse trecho dizendo assim: a opinião do Rabino Shimon é que o verso fala de dimensões superiores. Estaria baseado na doutrina do Rabino Akiva, de que o divino, como se fosse, é ferido pelas aflições da nação. Então, de novo, né? Então a ideia de não se ferir o povo israelita, na visão do Rabino Akiva, é para que os povos criassem uma espécie de sensibilidade com o Deus. Eu não vou ferir os israelitas, não, porque senão eu vou machucar o Deus, né? E aí o Deus, por causa disso, de você não machucar ele, de alguma maneira te beneficiaria. É um tipo de negociação tanto estranha e com certeza caiu em ouvidos surdos no mundo antigo. Porque é claro que um romano que atribuía a Júpiter a sua grande vitória, justamente porque o Júpiter fazia com que ele matasse mais dos inimigos do que os inimigos dele, ia olhar para uma doutrina dessa, né, ouvindo a de Rabino Akiva ou de algum de seus discípulos, e ia rir na cara deles, né, exatamente como os romanos riram na cara de cristãos quando ouviram também a doutrina do Deus assassinado. Os romanos olhavam para aquilo e falavam, mas que absurdo é esse? Tem muitos textos onde os romanos caçoam das crenças cristãs porque ela era muito estranha. E aí você percebe a semelhança do misticismo com o cristianismo. Ambos têm um Deus sofredor, ambos têm um Deus emotivo, ambos têm um Deus que chora, que fica dodói, que fica tite, porque a pessoa está sofrendo. Não muda nada, não salva as pessoas, não resolve problema nenhum. Gera-se expectativa de usufruir dos poderes mágicos desse Deus, de alguma maneira. Né? Ele cura magicamente ou promete coisas futuras que ele nunca cumpre. Não é? Mas, no final das contas, há uma semelhança muito forte do misticismo com o cristianismo. Né? E essa semelhança não era tão exacerbada
na época do Rabino Akiva, mas ela foi se tornando cada vez mais próxima. E isso gerou muitos conflitos nas comunidades judaicas futuras a este período do século III, onde discussões e novas seitas surgiram, e novos grupos, e judeus que saíam da comunidade judaica, e gente de fora que entrava, e uma confusão, justamente por causa desta característica da nossa tradição, de deixar todo mundo falar, de deixar todo mundo se expressar. E, infelizmente, quando você deixa todo mundo falar, o ignorante também vai falar, o tolo também vai falar, o crente também vai falar. E aí, nesse que todo mundo vai falar, a gente tem que estar intelectualmente preparado para lidar, deixar falar, né? Mas ao mesmo tempo lidar com isso, mostrar por que é incorreto, por que é inadequado, por que seria mais adequado pensar de uma outra maneira. E, enfim, deixar a história correr, né? Afinal de contas, a gente não tem um controle sobre o que acontece. É claro que nós preferiríamos que a população israelita tivesse escolhido o caminho da sanidade e não da estupidez. Mas, assim como você tem que deixar a pessoa acertar, você também tem que deixar a pessoa errar, né? Então os israelitas escolheram o caminho da credulidade, da propagação de misticismo e da enganação. Isso gerou sempre gerou problema nas comunidades judaicas. Né? Gerou problema no século XIII, gerou discussões, gerou conflitos de comunidades. Depois veio o Shabbatai Tzvi, depois veio as seitas racídicas, agora tem a ortodoxia. Uma loucura atrás de outra loucura. E isso forma, digamos assim, o nosso grande conflito atual. Não é? Um conflito entre a credulidade e a sanidade. Um conflito entre aqueles que propagam ideias místicas e aqueles que, por valorizarem a tradição, tanto quanto os mistificadores alegam valorizar, querem um entendimento mais racional dos textos tradicionais e da herança. Heschel, no caso, era uma pessoa bastante mística, ele enquanto pessoa. Ele não mostra muito isso aqui, porque esse não é o objetivo deste livro, mas ele mostra isso em quase tudo que ele escreveu. Né? Ele gostava muito de Kabbalah, e de misticismo e de toda essa história, porque ele buscava resgatar, digamos assim, um pouco dessas narrativas da gnose, tentando dar uma melhor interpretação para isso. Exatamente como muitas outras pessoas que também se alegam lúcidas, né? Embora às vezes acabem não demonstrando muito isso, mas muita gente que se alega lúcido quer pegar Kabbalah e misturar com psicologia, que não tem absolutamente que ver uma coisa com a outra. Ou pegar misticismo e tentar misturar com outros conhecimentos mais modernos. E eu acho que tudo bem, a pessoa pode fazer isso, ela tem afinidade com esse tipo de ideia. Mas o que eu percebo na nossa sociedade é uma falta de clareza, uma falta de lucidez que se verifica em quase todos os setores, em quase todos os pseudo-pensadores ou pensadores de fato. Falta de clareza, falta de postura. Portanto, eu ainda acabei me convencendo com o passar do tempo de que se você não tiver um posicionamento claro em relação ao sobrenatural, você vai sempre flertar com a enganação. E, portanto, a ruptura da crença no sobrenatural é um fator muito importante para exercício da honestidade intelectual necessária para um racionalismo do século XXI e, da mesma forma, uma denúncia, sim, não é? E oposição a charlatães, enganadores, que hoje usam a religião para fins políticos e agora sim, mais do que simplesmente ensinarem loucuras em suas específicas comunidades, afetam a vida de todos nós, através de suas crenças, através da loucura, através da fomentação de violência. Então é claro, se essas pessoas não tivessem querendo se meter em política, nós não estaríamos preocupados com elas, porque a pessoa viver a religião tresloucada do jeito que quiser é problema dela, não é? Mas não é este o caso. O caso é que eles querem se meter na política para empurrar essas loucuras goela abaixo sobre todos nós. Portanto, mais do que nunca, mais do que no passado, mais do que no século XII do Ramban, nós precisamos de uma postura clara de oposição à loucura, para que a nossa própria honestidade intelectual não seja comprometida mediante tudo isso. Então, embora no século XX, no começo do século XX, o período do Heschel, eu entendo perfeitamente a ligação que ele tinha com isso para criar pontes
com o movimento evangélico americano e a luta pelo direito das pessoas negras por lá, que sofrem imensamente um racismo muito mais aberto, embora o nosso país seja imensamente racista, aqui é muito mais disfarçado de uma falsa civilidade. Mas é claro, eu não estou falando da polícia, eu estou falando da sociedade pseudo intelectual, não é? Mas na época de Heschel, os movimentos sociais pediam as alianças que ele fez e os compromissos e as associações, e portanto tudo que ele escreveu reflete o que ele viveu e a cultura e os movimentos que ele fez parte. Absolutamente necessário, absolutamente belo o trabalho dele. Mas nós estamos numa geração de falsificação da verdade, nós estamos numa geração de deturpação do conhecimento científico. Portanto, agora a nossa luta é um pouquinho diferente da dele. Continua com muitas das pautas pelas quais ele lutou, mas agora nós estamos no cerne. A história está sendo revisionada e deturpada. Os conhecimentos estão sendo anulados. A imbecilidade está sendo louvada e elogiada como se fosse algo importante. Então agora mais do que nunca é preciso se posicionar, penso eu. E é por isso que o nosso grupo de estudos se foca no racionalismo, exclusivamente. E nega, sem ressalvas, a pseudociência, a loucura e a enganação da nossa religião. E a denuncia como a enganação que ela é, porque ela é falsa. Mas isso não significa que ela domina a narrativa sobre o que o judaísmo significa. Essa é a nossa proposta por aqui. Mostrar que há uma outra forma mais lúcida e racional de experimentar, viver, curtir os textos da tradição, sem cair nesse ciclo de loucura que o misticismo se tornou. E nesse livro nós estamos vendo o surgimento, o broto, a semente que não era nada disso naquela época, mas que deu à luz a isso posteriormente. Numa próxima aula, nós vamos então entrar naquele outro capítulo ali. If my people does not enthrone me on earth. Se o meu povo não me entronizar na terra. De novo, fazendo essa dicotomia entre doutrinas aquivianas e ismaelianas. Eu espero que você participe da nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Muito obrigado a nossos Havrutot, sem os quais nós não estaríamos aqui promovendo esse tipo de conteúdo. Tzedikul lemitzvah lekol echad ve'echad. E nos vemos numa próxima aula, numa próxima playlist, num próximo estudo aqui no nosso Beit Midrash. Obrigado pela atenção. Leitraot.